Empatia. Muito discutido, muito falado. Como o ser humano aprende isso? Como nós aprendemos isso nas nossas relações com os outros? Tecnologia. Tecnologia a gente está percebendo que todas as nossas relações estão permeadas pela tecnologia. As redes sociais, as mediações que nós estamos estabelecendo hoje, por exemplo, né? Por meio desse instrumento tecnológico que é o celular, que são as redes sociais, que são as fibras óticas, né? Então, sem isso a gente não estaria conversando. Mas como que é essa relação a partir das tecnologias, das redes sociais? O que nós podemos falar disso? Pelo tom da fala, pelo tom da conversa, vocês já perceberam, né? Já entenderam que nós vamos conversar sobre a relação, ou melhor, como nós nos construímos nas relações com a tecnologia. E mais especificamente, como nós construímos relações de empatia a partir da mediação das tecnologias. Se é que nós podemos construir mediações a partir da tecnologia no processo de empatia. E aí é a grande questão. Como nós somos seres de relações, nós vamos nos constituindo nas relações comigo mesmo, com o meu corpo, com os outros e com todos os seres e com todas as coisas que estão em volta à minha circunstância, ao meu meio no qual eu convivo. Por onde eu passo e por onde eu ando, eu vou estabelecendo relações que podem ser significativas ou não e que vai me constituindo como ser humano. Então é a partir desse foco, desse referencial, que nós vamos discutir a relação entre tecnologia e empatia. Para as pessoas mais novas, né, é bom a gente entender que houve um período pré-tecnológico, né? E esse período pré-tecnológico, em que as relações que nós estabelecemos com as pessoas não era totalmente permeada por esse modelo tecnológico digital. Nossas relações eram mediadas por alguns modelos de tecnologia. No entanto, esse modelo tecnológico que tínhamos, ele permitia uma aproximação do ser humano, um contato visual, um contato afetivo, de toque, né? Um contato em que olhávamos no olho das pessoas, em que a gente tocava o outro, né? Sentia o outro pelo toque, sentia pelo cheiro, sentia pelo o odor que ela exalava, né? A gente sentia a pessoa pela voz, o modo como ela falava, né? A gente reconhecia as pessoas pelo timbre da voz. Olha que coisa interessante. Muitas vezes pelos passos que ela ia dando, né? Então nós tínhamos uma gama, uma forma muito grande de reconhecer que aquela pessoa, ou de identificar que aquela pessoa era ela mesma. A gente sabia pela voz, a gente sabia pelo comportamento, no sentido de passos, como ela caminhava na rua, caminhava na direção das coisas, como ela abordava as coisas. Então, nesse modelo pré-tecnológico, o ser humano estabelecia as relações com os outros e com as coisas de forma mediada pelos seus sentidos. Ou seja, os sentidos humanos estavam totalmente voltados para essas relações e nós acabamos identificando as pessoas a partir dessas relações que ela estabelecia com a gente e com o meio. Era assim que estabelecíamos esse contato. Então nós conhecíamos a pessoa quase que como um todo, a partir da visão, de como ela olhava as pessoas, a partir de como ela entendia os seus processos, né?
a partir do sentir, da proximidade que ela estabelecia, ou seja, usava praticamente o sentido do corpo para compreender as pessoas. Isso é muito significativo e que marcou e norteou o modelo pré-tecnológico. No entanto, numa perspectiva tecnológica, nós vamos vendo em que, por exemplo, com um grande instrumento tecnológico que adveio antes, né, bem antes do processo das redes sociais, né, e da rede de computadores, nós vamos vendo realmente uma grande transformação da sociedade para o mundo digital, em que, por exemplo, o celular transforma todas as mídias, né, captura todas as mídias praticamente e reduz e nos apresenta totalmente dentro desse aparelhinho que nós estamos vendo. Ou seja, esse aparelhinho é o veículo de comunicação, de entendimento do que acontece no mundo, né? E como nós fazemos essa relação? Nós fazemos essas relações a partir agora de mediações tecnológicas e, portanto, nós temos alguns sentidos que nós vamos usando. Nós vamos usando a visão, né? O celular, ele, por meio do vídeo, me permite, então, desenvolver a ideia das coisas e entender as coisas a partir do visual, do campo visual. Eu estou visualizando vocês, então, portanto, eu estou usando o meu sentido da visão, eu estou usando o meu sentido da audição e eu estou falando com vocês o meu sentido da fala. E esses órgãos que eu estou utilizando, eu começo a estabelecer conexões neurais e conexões cerebrais em que com as áreas da imaginação, com a área do cérebro, do pensamento, do córtex, em que eu estabeleço conexões. Eu posso sentir a partir, ter algumas sensações, alguns sentimentos a partir da fala, mas é a fala que é mediadora dos sentimentos. A linguagem, ela passa a ser a grande mediadora, porque eu estou reduzindo a linguagem, eu estou estabelecendo um grande foco na linguagem e tornando a linguagem como um veículo tanto do pensamento quanto do sentimento. Então é isso que é importante a gente entender, que as redes sociais estabelecem e marcam na gente esse modelo de estabelecer novas conexões com as pessoas e novas formas de relações com as pessoas. Portanto, a grande pergunta, né? Como estabelecer relações de empatia, né? O que seria empatia? A relação de empatia seria essa ideia de colocar-se no lugar do outro. Como eu me coloco no lugar do outro? Como eu posso tentar sentir a dor que o outro sente, uma vez que a dor agora é transmitida somente por meio de uma linguagem? Ou seja, a dor virou agora uma forma de saber que o outro está sentindo a dor a partir da linguagem tecnológica, né? E essa linguagem tecnológica não me transmite intensamente esse processo da intensidade da dor que o outro está sentindo. Eu posso até saber que o outro está sentindo dor, que o outro está tendo algo que necessita de ajuda, mas eu não sei a profundidade, a dimensão da profundidade daquela dor. A linguagem computacional, ela nivela os processos a partir de uma superficialidade humana, né? Que é interessante. E ao mesmo tempo em que ela nos lança para esses processos de relações e interações com os outros, no campo da empatia, no campo de sentir a dor que o outro sente, no campo de se colocar no lugar do outro, eu vou reduzindo essa minha capacidade. Então é interessante que a gente comece a compreender que as redes sociais são de fundamental importância para a gente estabelecer nossas relações, mas ela pode também reduzir a nossa capacidade de sentir o mundo e sentir o outro, né? E aí é importante que a gente entenda que é necessário o desenvolvimento tecnológico, que ele é parte da gente, ele é constitutivo da gente, mas além dessa dinâmica das relações tecnológica, é necessário que a gente estabeleça as relações humanas de fato, de forma concreta, real, né?
Então, é isso que vai me possibilitar estabelecer as relações de empatia com os outros. É necessário eu ter um relacionamento, uma relação com a natureza, é necessário eu ter uma relação com os animais, é necessário eu ter uma relação com, com o ar, com a grama, sentir a grama, pisar no chão, é necessário que eu estabeleça essa conexão muito mais ampla do que a relação explicitamente ou estritamente tecnológica. Sentir para o ser humano é fundamental, mas não sentir somente por meio da palavra. É necessário que a gente sinta através do nosso corpo, sinta a nossa respiração, sinta a nossa voz, a tonalidade da voz, porque muitas vezes, dependendo do momento que eu estou, eu mudo de voz. Por que eu mudei de voz? Né? Por que eu estabeleço essa relação comigo mesmo de mudança? Tanto tempo eu estou conectado, é preciso eu me reconectar ao meu corpo e ao meu meio. Isso é fundamental. E, portanto, é necessário que a gente entenda que uma educação que leve ao processo de desenvolvimento da empatia é um processo da educação que leva o ser humano a estabelecer conexão com o seu meio real, concreto, onde ele estabelece relação com as pessoas. Ou seja, é nessa circunstância existencial que nós estabelecemos nossas conexões, nossas formas de relações e, portanto, é a partir dela que nós vamos nos constituindo. E as redes sociais, assim como as tecnologias, elas são um meio para essas transformações e essas relações. Ela não é a única forma exclusiva da gente estabelecer essa conexão com o mundo, com a natureza. Vale a pena, de vez em quando, a gente observar como está o movimento da Lua, como a gente observar o movimento da temperatura, né? A temperatura do ambiente muda, a gente observa, por exemplo, os ventos, o que os ventos estão trazendo, para onde está levando as nuvens. É importante a gente aprender e reaprender a se conectar com o mundo e com os outros. A partir desse processo de conexão com o mundo e com os outros, a gente pode desenvolver relações de empatia mais significativas para se colocar no lugar do outro. O outro não é meu inimigo, nunca foi meu inimigo. O grande inimigo que nós temos da gente mesmo somos nós mesmos. O outro não estabelece processo de ameaça para mim. A grande ameaça que eu estabeleço com o mundo são as ameaças que eu tenho, que eu desenvolvo a partir do medo das relações para com os outros. Pense nisso. Desenvolver empatia é desenvolver relações significativas de mudança de sentido da vida.